Não, bacana. Acho que primeiro agradecer a oportunidade de vocês aí, o pessoal responsável pelo grupo, Nesp4, principalmente o professor Ricardo, né, pela oportunidade em a gente voltar depois de 3 anos, um pouco mais longe da Unesp, e voltar a discutir o que a gente acabou fazendo aí junto com vocês. Eu acho que o assunto, estratégia de terminação, passe e confinamento, é bem amplo. A gente poderia falar aí várias horas nesse assunto, mas vamos tentar sintetizar assim, os conceitos, os desafios, as oportunidades de cada um, e no final a gente pode discutir das perguntas e tirar mais dúvidas de vocês. Então, sem dúvida, eu acho que dentro dessas estratégias de terminação, a pecuária tem mudado muito nos últimos 5, 8 anos aí, e cada vez mais a gente vê processos, os sistemas mais intensivos se encaixando dentro das propriedades, seja para a produção de uma carne de melhor qualidade, para atender nichos específicos, seja para aumentar produtividade, né, taxa de desfrute, enfim, e para a gente ter um sistema de terminação capaz de realizar todos isso que a gente comentou, a inclusão de dietas mais energéticas, aumento de concentrado, faz importante. Então, só para a gente sumarizar o que a gente vai conversar um pouco hoje, dividiu em 5 pontos essa nossa conversa. Aí o primeiro, falar um pouco dos cenários atuais de mercado, né? O segundo ponto correlacionar alguns fatores que podem afetar positivamente ou negativamente os 2 sistemas de terminação. O terceiro, falar mais inteiramente de pasto e confinamento, sistema de terminação, os desafios e oportunidades de cada um. O quarto ponto, as características gerais da terminação de bovinos, seja ele em confinamento, seja ele em pasto, e fechar aí com considerações finais, certo? Bom, então, dentro de algumas informações de mercado, eu acho que a gente já está bem acostumado a ver esses números, dependendo da fonte onde a gente consulta, tem variação para mais ou para menos, mas, enfim, em números gerais, a pecuária brasileira é pautada aí com uma lotação em torno de 0,9 UA por hectare, 162 milhões de hectares de pasto, em torno de 200 milhões de cabeça no país. Desses, em torno de 44%, 44 milhões de cabeças são abatidas no ano. Dessas 44 milhões de cabeças abatidas, em torno de 12% são terminadas em confinamento. Então, 5,6 milhões de cabeças possuem um padrão de terminação melhor, um animal com uma carcaça melhor, certo? Desses 5,6 milhões de cabeça, o que a gente tem visto nos últimos anos, que as exportações ficam ao redor de 20%, 17%, 20%, 22%. Desses 20%, os países que mais representam as exportações são os países que importam carne in natura, em torno de 80%. Desses, novamente, a China é o que tem a maior representatividade. E a gente vai ver à frente aí que cada vez assume maior representatividade dentro das exportações da nossa carne. E aí eu provoco vocês aí, se aumentarmos nossa produtividade, é difícil sair de 0,9 UA para 1,5, para 2 UA por hectare? É difícil? Não, a gente tem tecnologias, a gente sabe como fazer isso, só depende de recursos, na verdade, né? Acho que o conhecimento está aí para a gente fazer isso. Imagine se desses 5,6 milhões de animais terminados em confinamento, se a gente colocar uma arroba a mais
dentro dessa carcaça. Hoje, a média de animais terminados é em torno de 19,6 arrobas por animal. Então, se a gente levar uma arroba a mais, esse padrão aí para 20, 21 arrobas, a gente aumenta consideravelmente o número de arrobas ou o número de toneladas de carcaça produzidas com esse mesmo número de animais. Então, assim, a gente tem vários fatores onde pode atuar para melhorar os números da pecuária brasileira. Aumentar a taxa de desfrute, aumentando sistemas intensivos, a gente consegue aumentar essa taxa de desfrute aí para 30%, 40%, 50%, 60%. Então, tecnologias para isso a gente tem. Aqui mostrando as exportações de julho de 2020 do setor do agronegócio brasileiro, mas eu queria chamar a atenção para o setor de carne bovina, que é o que nos interessa no momento. Então, se a gente for ver a valorização em dólares em relação a julho de 2019 para julho de 2020, a gente teve, o único setor que teve valorização do preço foi o setor de carne bovina. E isso alavancou aí as exportações, que a gente estava acostumado a ver 20%, 17%, para 27%. Julho de 2020 em relação a 2019. Isso, muito provavelmente, é reflexo das exportações da China, que tiveram aí aumento de quase 200% em relação ao mesmo período do ano passado. E o que isso acaba impactando? Em preço de arroba, e é o que a gente tem visto. Além desse aumento de exportação, o que a gente tenha percebido aí? Uma redução de 9,7% dos abates. Isso representa em torno de 14 milhões e meio de cabeças abatidas a menos. Então, se a gente tem menos oferta de animais e tem aumento das exportações, isso nos leva a um aumento considerável da arroba, que é o que a gente tem visto nos últimos meses aí acontecendo. E essa é a parte boa do cenário atual, né? Então, se a gente pega a disponibilidade interna de carne bovina, no segundo trimestre, teve uma queda de 12%, quase 13%. Isso é consequência de ciclo pecuário, maior retenção de fêmeas. Então, o que está acontecendo? O bezerro está ficando valorizado, o que o pessoal está fazendo? Retendo fêmea. Reteu fêmea, você tem uma diminuição da disponibilidade interna de carne bovina. E esses bezerros valorizados, a gente vai ter, pelo menos aí, um período, considerando o ciclo pecuário, esse reflexo aí, até essa bezerro nascer 9 meses e desmamar mais 7, 8 meses, um período aí de 1 ano e meio, 2 anos, com tendências de bezerros valorizados. E o que isso ocasiona no nosso sistema de terminação? Os impactos do sistema de recria e terminação. A margem começa a reduzir com esses bezerros mais valorizados, que puxam o preço de garrote e acabam afetando ou interferindo nos sistemas de recria e terminação, mais propriamente a gente falando de terminação. Dentre os fatores que podem modular ou afetar o sistema de terminação, eu acabei elencando alguns aqui para a gente discutir um pouco. Então, acho que o primeiro é custo, né? Não tem como a gente fugir do custo. O segundo, disponibilidade de alimentos, tipo do animal, genética, tamanho corporal, estratégias utilizadas na recria, que pode influenciar o sistema de terminação, e exigência de mercado. Cada vez mais a preocupação por carne de qualidade. Agora, que acho que semana passada, 15 dias, não sei se vocês perceberam, mas lançamento de nicho de mercado, carne carbono zero, lançado junto com a Embrapa, de animais que são produzidos em áreas de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, exigências de mercado cada vez mais estimulam ao tipo de sistema de terminação. Então, dentro dos custos, o que mais impacta é o preço do bezerro. Então, a gente sai aqui, preço de bezerro hoje no Mato Grosso, arroba 210, 215,
Tá até difícil de começar a fazer conta, que cada semana a gente tem uma valorização. E bezerro aí de praticamente R$300 a arroba, 10 quilos, R$10 o quilo. Então, se a gente for avaliar isso aí, a gente tem um custo, um ágio de 42%, 43% do bezerro até o boi gordo. Então, antes de mais nada, a gente precisa fazer um planejamento, saber para onde a gente vai, em quanto tempo a gente vai fazer isso. As contas que a gente tem feito aí, para diluir esse ágio de bezerro até boi gordo, em um ano, o animal precisa ganhar 300, 350 gramas por dia, só para diluir o ágio e manter esse animal. Então, logicamente, depende de custo de cada um, mas é em torno disso. Então, não tem como a gente pegar um animal desse e continuar dando sal mineral. A gente precisa imprimir o máximo de ganho possível, logicamente, dentro de seus custos, aliado a um bom manejo de pastagem, para diluir o mais rápido possível esse ágio. Tirando os custos da aquisição de animal, o que mais interfere no sistema de produção é a dieta. Então, responsável por 75%, 80% dos custos do confinamento ou da terminação em si. E isso aqui está atrelado à disponibilidade de alimentos. Então, dependendo da região, da quantidade de alimento disponível, da diversidade de alimentos, a gente acaba impactando para mais ou para menos o custo de produção. Passando dos custos de disponibilidade de alimentos, tipo de animal. Se é um animal com genética boa, tamanho corporal, frame size, peso, maturidade aqui, e classe sexual. Então, eu sempre falo, a comida que um animal que tem genética boa consome e o que tem genética ruim consome é a mesma. Então, o custo é o mesmo. Então, cada vez mais a preocupação por animais geneticamente superiores, que têm maior potencial de ganho de peso, eu acho que são imprescindíveis para a gente ter mais sucesso na terminação, na recria, enfim, no sistema de produção. Chama a atenção de vocês aqui para frame size, tamanho corporal, aqui a maturidade dos animais. Então, a gente tem que se preocupar em fazer lotes o mais homogêneos possíveis, não só em relação ao peso, mas ao grau de acabamento, ao score corporal, para que esse animal não fique o mesmo tempo no confinamento ou na terminação a pasto, que seja, que um animal desse aqui. Então, cada animal tem um tempo de terminação ideal ou ponto ótimo de abate, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, acho que além do tipo do animal, o manejo dentro do sistema de terminação é imprescindível. Aqui, se a gente avaliar o nosso gráfico, é o que acaba nos mostrando. Então, o peso, a maturidade, depende do tipo do animal, do tamanho do animal. Então, animal de estrutura menor acabam atingindo o peso da maturidade mais leves. Ao passo que você pega um animal de frame grande, um animal mais tardio, para ele ter um acabamento com 3 milímetros, atingir o peso da maturidade, necessariamente tem que ser um animal mais pesado, 590, 600 quilos. Então, apenas para chamar atenção em relação a isso, é saber o tipo de animal que você está terminando, que você está engordando. E aí, dentro desse patamar, é saber em que momento da curva, onde que esses animais estão. Se eles estão com maior deposição de músculo, na fase ascendente aqui, deposição de músculo, ou se eles já estão na fase de declínio, atingindo o peso da maturidade, onde você tem aumento de gordura, para saber quantos dias que eu deixo esse animal na terminação. É 60, é 90, é 100, é 120? Quantos dias que eu preciso para esse animal ficar bem acabado e atender a exigência de mercado? Outro dos fatores que afeta o sistema de terminação é o componente do animal. Do que está composto aquele peso vivo ou peso corporal do animal. Então, a gente sabe que dentro desse peso, a gente tem
o que se refere à carcaça, aos componentes não carcaça e ao conteúdo do trato digestivo. Então, de maneira geral, componentes carcaça representam de 48% a 60%, onde é carne, gordura, ossos. Os componentes não carcaça, couro, cabeça, patas, orelhas, vísceras e etc. E vísceras aqui chama atenção também, a gente vai discutir um pouco mais, 32% a 36%. E o alimento consumido, o que tem dentro do trato gastrointestinal? Pode variar de 4% a 12%. Então, a gente precisa estar atento a esses componentes do animal para não tomar decisões ou comparar sistemas, principalmente só em cima de peso vivo. A gente vai conversar um pouco mais à frente em relação a isso. E aí, quando a gente pega aí 48%, 60% do componente carcaça, ainda a gente pode ter uma grande variabilidade. Se eu pego aqui animal com o mesmo peso, mas com nível de acabamento totalmente distinto. E o que isso nos mostra? O animal 1, que é o nosso animal, o Angus aqui, né, o animal da nossa esquerda, é um animal que tem, em relação ao músculo, muito mais gordura. Um animal que já está acabado, extremamente acabado, para falar. Ao passo que o animal 2 tem 19% de gordura, muito provavelmente aí com 3, 4 milímetros de gordura subcutânea. Então, a gente não tem como deixar o mesmo período no confinamento esse animal com esse animal que está custando muito mais caro. A eficiência de ganho de peso dele é muito menor. Animal, enquanto está depositando mais músculo, para cada unidade de músculo, ele deposita 4 de água. Então, animal muito, muito mais eficiente em relação a esse. O custo energético para depositar gordura é muito mais caro. E aí, as estratégias nutricionais na fase de cria que podem influenciar e influenciam diretamente o sistema de terminação. Então, esse animal em recria, ele consumia mineral, consumia um proteico energético, quanto suplemento ele consumia? Dependendo da quantidade de suplemento que ele consome, ele pode passar para o sistema de terminação muito mais adaptado, tanto os micro-organismos ruminais, menor desidratação, já otimizando a fermentação ruminal, crescimento de órgãos otimizado. Então, o consumo de matéria seca na fase final vai ser muito mais rápido comparado com um animal que vem do mineral. E ainda dentro desse panorama, você pode ou não ter passado por restrição nessa recria. E a restrição pode ter um efeito de confundimento no ganho de peso, onde a gente vê sistema de terminação que o animal ganha 2 quilos, 2,5 kg por dia. Muito provavelmente porque esse animal passou por uma restrição alimentar e essa quantidade de conteúdo do trato digestivo está muito mais representativa em relação aos outros componentes da carcaça. Então, esses são fatores que a gente acaba vendo que influenciam na terminação dos animais. Então, aqui, dentro do ganho compensatório, a gente pode ter animal com crescimento contínuo, pode ter animal com crescimento restrito, e aí vai depender do nível de restrição que esse animal passou. E em alguns sistemas, a gente, mesmo passando por um período de restrição alimentar, a gente pode compensar esse ganho de peso na fase posterior. Porém, dependendo do nível de restrição, a gente não vai conseguir alcançar mais o peso final aí no mesmo período, independente da estratégia nutricional que a gente utilizar. E aí, dentro desse crescimento compensatório, o que a gente pode ver, o meu aqui está cortado, não sei se está cortado para vocês também, mas, enfim, o nível de restrição. Então, a barra verde
a gente tem sem restrição, a barra alaranjada, restrição moderada, e a barra vermelha, uma restrição severa na fase inicial. Então, aqui, o crescimento de diferentes órgãos durante o período de restrição. Então, se a gente passa por uma restrição mais severa, o animal acaba diminuindo o peso das vísceras, né, dos órgãos, para diminuir a exigência de mantença, porque ele tem que se manter vivo. Se ele diminui a exigência de mantença, quando a gente passa para o período seguinte à restrição alimentar, seguindo na mesma condição da restrição severa, da barra vermelha, o ganho de peso desses órgãos é muito maior em relação a quem não passou pela restrição. Então, ele perdeu peso de órgãos na fase de restrição, e o ganho de peso desses órgãos é muito grande pós-restrição. E isso pode ter um efeito de confundimento no ganho de peso. Ou seja, o animal ganhou bastante peso, mas não necessariamente ganhou peso em carcaça, mas sim em peso de componentes não carcaças e trato gastrointestinal, conteúdo de trato gastrointestinal. E isso a gente vê muito no dia a dia aí acontecendo. Então, para vocês terem uma ideia, a Aline aqui, a Moreira, 2018, ela fez um experimento comparando aí o ganho de peso de fígado em diferentes dias de confinamento. Então, se a gente pegar uma média aí de 90, 120 dias de confinamento, o ganho diário é em torno de 30, 25 gramas aí de fígado por dia. Olha o tanto que esse fígado acaba crescendo ao longo do confinamento ou da terminação em si, para poder metabolizar todos esses nutrientes que o animal está recebendo. Outro fator que acaba afetando o sistema de terminação é as exigências de mercado. Você sair de um animal recriado a pasto e ter um animal bem acabado, bem terminado, para atender esses mercados. Animais cada vez mais jovens, principalmente menos 36 meses, e mais pesados, onde acabam tendo uma padronização de cortes. Mas não é bem isso que a gente acaba vendo. Eu acho que já melhorou muito, de forma considerável, cada vez mais a gente tem visto esse tipo de animal sendo abatido, mas dificilmente a gente vai acabar com isso aqui. Muito provavelmente vacas de origem leiteira ainda, bois de origem leiteira, vacas descartes. Então a gente ainda vai ter animal sem padrão de terminação sendo abatido. Isso é fato. Mas uma coisa que a gente sempre fala é que cada vez mais os animais que são abatidos, eles recebem suplemento. Se eu não tenho condição de terminar meus animais, mas eu vendo eles para quem tem. Então, o aumento de animais bem terminados que recebem suplementação, pelo menos nessa fase final, é cada vez maior. E aí, eu acho que dentro de nichos de mercado, essa é uma pesquisa feita pela Top Brands aqui, encomendada pela PEX e a BIEC, da percepção dos importadores de carne no mundo a respeito da nossa carne brasileira. Então, aqui ela está muito mais próxima da carne produzida na Índia também, né, que é mais padrão de búfalo, carne ingrediente, que é os processados, carne moída, embutidos, lasanha, essas coisas, do que de uma carne culinária, que é do dia a dia, grelhados, aí, que é a percepção que eles têm da carne dos Estados Unidos, e muito distante ainda da carne padrão, da carne gourmet, da carne premium, do Uruguai, Argentina, Inglaterra. Essa é a percepção que os importadores têm da carne no Brasil. Acho que já mudou muito, a gente produz carne de excelente qualidade, e o pessoal está sendo remunerado por isso, tem umas linhas de produção, mas o grosso do negócio, ou a percepção, ainda é essa. E aí, dentro do padrão, o que a gente acaba vendo?
que o mercado interno, sem padrão, sem restrição, é isso aqui, interno B, qualquer idade, peso, qualquer peso, acabamento ausente ou escasso, e pH próximo de 6. Então, quanto mais o valor que o pessoal pode pagar por essa carne, melhor tem que ser o padrão de terminação desses animais. Animais mais jovens, animais que têm peso padronizado, bem acabados, com pH aí próximo, abaixo de 5,9. E, muito provavelmente, esse tipo de mercado acaba remunerando mais e estimulando cada vez mais a ter sistemas aí de terminação, de acabamento, que se encaixam nesses padrões. Essa é uma tabela do Minerva Foods, mostrando a composição dos animais abatidos de acordo com o sistema de produção. Então, o que a gente acaba vendo aqui? Que os animais de confinamento têm aumentado de 2013 a 2015, mas principalmente os animais de semi-confinamento. E o que é os animais de semi-confinamento? É os animais que recebem algum tipo de suplementação, 0,5%, 1%, 2% do peso vivo. Então, cada vez mais esses animais aqui estão sendo abatidos, contribuindo para a maior quantidade de animais bem terminados. Bom, mas e aí? A gente conversou sobre alguns fatores, conversou sobre um pouco de mercado, mas o que define qual é o melhor sistema de terminação de bovinos? Espero que ao final da nossa conversa, cada um consiga definir aí as particularidades de cada sistema e qual que é o melhor sistema, ou que melhor se encaixe dentro da realidade de cada um. Então, a gente vê dois sistemas distintos, com características próprias, mas com um objetivo em comum, que é o quê? Produzir uma carcaça de melhor qualidade, aumentar a produtividade da nossa área, aumentar desfrute, e fazer com que o sistema tenha maior retorno financeiro. De maneira geral, gente, o que é as diferenças do sistema de terminação pasto-confinamento? Eu acho que nada mais é que o fornecimento de concentrado e de algum tipo de volumoso. Então, se a gente pegar aí um confinamento, a gente vai ter um volumoso, necessidade de fornecimento de volumoso, seja silagem de milho, silagem de capim, silagem de cana, ou bagaço de cana, ou capulho de algodão, casca de vagem de amendoim, seja lá o que for o tipo de volumoso. E animal terminado em pasto, ele tem volumoso, que é o pasto, que está ali. Então, dentro do sistema se a gente pensar em dieta total, indiferente do sistema, o animal vai estar consumindo concentrado e vai estar consumindo um tipo de volumoso. E isso vem de encontro com o que o professor Danilo Millen, publicou nesse ano, que cada vez mais, desde 2019, a gente tem um aumento da quantidade de concentrado na dieta de terminação. Esse estudo, acho que levou em consideração apenas confinamento, mas é uma realidade. Cada vez mais a gente está aumentando e forçando esses animais a consumirem mais concentrado e menos volumoso. Toda vez que a gente parte para um aumento do concentrado, a gente começa a ter isso aqui, tem que ter isso aqui em mente. A gente sai de uma dieta onde o animal é um ruminante que transforma fibra, celulose, hemicelulose em carne, que é o que ele está acostumado a fazer, e a gente anda para fornecimento maiores e concentrado. Então, a gente começa a ter um risco maior de diminuição de pH, problemas metabólicos, quanto maior a inserção de grãos, de amido na nossa dieta. Eu acho que isso aqui a gente tem muitas ferramentas, tem conhecimento, produtos, manejo, aditivos, que a gente consegue modular essa fermentação ruminal. Então, a gente sabe, quanto maior nível de concentrado, desde uma dieta ajustada, a gente tem maior produtividade, certo? Maior ganho de peso. Então, essa preocupação
eu acho que a gente já consegue tirar de letra. E aí não é só adaptação de micro-organismos, né? A gente tem a necessidade de fazer uma adaptação de micro-organismos, mas precisa também melhorar o metabolismo desse cara aqui, do fígado. A gente viu ali o tanto que esse fígado cresce durante o sistema de terminação. Então, a gente ter uma dieta preparada, ter manejo e ter aditivos que melhoram esse tipo de característica, melhora o metabolismo desse fígado, sem dúvida nenhuma a gente vai ter um resultado melhor nessa fase de terminação, certo? Bom, então, caracterizando, acho que o confinamento convencional, isso aqui já é de conhecimento de todos, é o que mais a gente vê, caracterizado aí por grandes necessidades de instalação, de estrutura, em áreas concentradas, onde esses animais ficam em baias, com fornecimento de uma dieta total, concentrado e volumoso, no coxo. Geralmente, aí, em torno de 3, 4, 5 tratos, depende do sistema, e o animal só consome o que a gente coloca no coxo, certo? Então, como característica geral aqui, a gente tem um controle do tratamento, né, do fornecimento. Então, a gente consegue fornecer de acordo com o que a gente quer, só que não consegue, às vezes, garantir que o animal consuma aquilo que a gente está fornecendo. Pode ter problema de seleção, pode ter problema de fornecimento errado, áreas geralmente menores, isso facilita o operacional, se tratando ou em comparação ao sistema de terminação a pasto, né, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e o desempenho otimizado. A gente consegue formular e fornecer aos animais de acordo com o nosso objetivo, de acordo com a exigência do animal e o ganho de peso que a gente quer imprimir. Então, a gente vai colocar no coxo aquilo que a gente formulou dentro do nosso objetivo. Então, o que a gente tem que fazer é garantir que esses animais consumam essa quantidade pré-determinada. Os grandes desafios do confinamento, acho que, principalmente, maiores investimentos em infraestrutura, né? Isso é bastante investimento, na verdade, né? Coxo, bebedouro, instalações, então, comparado a um sistema a pasto, pode ser maior o investimento. Necessidade de controles, sucesso depende de pessoas, então se a gente não tem pessoas capacitadas para melhorar esse fornecimento, tá o dia a dia vendo o que está acontecendo, esse sucesso não pode não ser tão grande. Não que qualquer outro tipo de sistemas não depende de pessoas, né? Mas aqui o animal só vai consumir, só vai ganhar peso se a gente colocar comida aqui no coxo. Ele não tem para onde correr, entendeu? Maior dependência operacional, que é isso que a gente estava conversando. E a grande diferença do sistema, que é um desafio, é a produção de volumoso. Então, necessariamente, a gente precisa ter um volumoso para fornecer a esses animais. Ou, pelo menos, a gente vê que quando se insere volumoso na dieta, tem melhores resultados. Bom, confinamento a pasto, ou confinamento expresso, que é uma marca registrada aí, que a Belma lançou há 4, 5 anos atrás, mais, né? Acho que 7 anos atrás, que também acabou sendo chamada agora de terminação intensiva a pasto. Eu gostaria de salientar só que isso não é semi-confinamento. A gente acaba ouvindo muitas vezes o pessoal falando que é um semi-confinamento. Então, confinamento a pasto não é semi-confinamento. Isso aqui está mais caracterizado para fornecimento de 0,5%, 1% do peso vivo. O confinamento a pasto, ou confinamento expresso, ou TIP, é caracterizado por fornecimento de 1,5%, 2% de concentrado para o animal. Bom, então, como algumas características, acho que requer cuidados, como no confinamento convencional, a exigência do animal é a mesma, seja terminado em
pasto ou em confinamento convencional. Então, os cuidados desse animal também são os mesmos, tudo que a gente discutiu para trás. Menor custo com estrutura, pode ser fixa, pode ser móvel, isso aqui nos permite maior flexibilidade. Esse ano eu vou terminar esses animais num piquete, ano que vem eu vou terminar em outro, desde que não seja muito longe da estrutura para fornecimento. Permite terminação em áreas de integração lavoura-pecuária. Então, isso aqui acaba sendo bem flexível quanto à estrutura. Dietas semelhantes ao convencional, geralmente trabalha com 2 tratos para estimular um pouco mais esse consumo. No período das águas, talvez a gente precise aumentar essa quantidade de tratos para diminuir desperdício de concentrado, e não requer o uso de volumosos suplementares, porque o animal acaba se adequando e ele consome a quantidade de pasto que ele achar necessário. A gente pode modular em cima de lotação. Quanto maior a lotação, menor a oferta de pasto, menos o animal vai acabar consumindo pasto, né? A oferta de massa ao longo do período. Isso aqui é necessário que a gente controle, certo? E fornecimento apenas do concentrado. 1,5%, 2% do peso corporal, fornecimento à vontade, que pode chegar a 2,1%, talvez, acho, em algumas épocas do ano, principalmente no forte da seca, e aí você pode controlar o fornecimento, fornecer o que o animal consegue consumir. Então, isso aqui é característica de animais de confinamento a pasto, ou confinamento expresso. Bom, então os efeitos da suplementação em regime de pastejo a gente já conhece. A gente pode ter efeito substitutivo, pode ter efeito aditivo, aditivo substitutivo, aditivo com estímulo, enfim. No sistema de terminação a pasto, o efeito que a gente procura, que a gente quer, é o substitutivo, ou seja, a gente aumenta a quantidade de concentrado e reduz a demanda por pasto. E quanto maior a quantidade de concentrado, maior a resposta em desempenho do animal. Então, se a gente pegar as duas maneiras de a gente aumentar lotação ou produtividade em animais em pasto, o primeiro é adubação e suplementação. Adubação, não necessariamente a gente precisa ter nesses sistemas, mas a suplementação, em detrimento da redução do consumo de pasto, é extremamente importante. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu peguei uma simulação de peso igual, um peso médio de 480 kg, considerando o animal entrando com 400, saindo com 560, 570 kg, consumo de matéria seca total igual, e se a gente fornecer de 1,5% a 2%, então, níveis crescentes de fornecimento. Então, se a gente tem um animal lá que está fornecendo 1,5% do peso corporal, matéria seca, a gente vai ter uma relação volumoso concentrado de 32% e 68% de concentrado. Se o nosso pasto é bem ruim, período de seca, tem muito talo, o que a gente espera? Que o desempenho vai ser ruim. A gente está com volumoso ruim, representando 30% da dieta, espera-se um desempenho ruim. Então, no confinamento expresso, a gente fica mais ou menos nessa faixa de fornecimento, de 1,8% a 2% do peso corporal em matéria seca. Ou seja, 1,8% em matéria seca vai dar 2% em matéria natural, que é o que o animal acaba consumindo. Então, é 2% de matéria natural. Isso nos reflete relação volumoso concentrado de 18,80. E nessas condições é onde a gente tem os resultados muito semelhantes ao confinamento, em ganho de carcaça, que a gente vai ver mais à frente. Qual que é o ponto negativo da terminação em pasto? Não há controle da dieta. No confinamento, a gente acaba formulando uma dieta e a tendência é que o animal consuma essa dieta homogeneamente.
Logicamente que tem algumas ressalvas, dependendo do tipo de volumoso, de mistura que fornece, mas enfim, confinamento, a gente formula, o animal consome. No sistema de terminação a pasto, a gente ainda não tenha o poder de falar, ô, boi, você vem aqui e consome 2% de peso do peso em concentrado e vai consumir um 0,2 lá de pasto. Então, dependendo do tipo do pasto, a gente pode ter uma flutuação de consumo de concentrado. Então, dentro ainda dos desafios dessa terminação, essa é a grande pergunta que acaba tendo, né? Qual a quantidade de animal que eu posso colocar na minha área? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 UA por hectare? E o que a gente acaba ouvindo é um número mágico, né? É sempre 10 UA por hectare. É como o ganho de peso, que é tudo sempre 1,8, 1,6, como o índice de prenhez, então é os números mágicos que tem dentro da pecuária. Mas isso aqui está muito relacionado com o que eu tenho de oferta de pasto. Ora, se num confinamento eu tenho que me planejar com a quantidade de volumoso para atender a quantidade de animal que eu tenho por determinado tempo, na terminação a pasto é a mesma coisa. Eu tenho que saber quanto de pasto que eu tenho para saber qual a lotação que eu posso trabalhar. Então, aqui eu tenho um exemplo referente ao peso do animal e a oferta ou a massa de folha, né, a disponibilidade de massa decrescente, 6 toneladas por hectare, 5, 4 e 3, para os animais ficarem em 90 dias. Então, se a gente sabe que o animal consome em torno de 2% de matéria natural de concentrado, ele vai consumir um 0,2%, 0,3% de pasto. Então, se a gente pegar um animal de 475 quilos, com um pasto aí de 4 toneladas, 3 toneladas de matéria seca por hectare, a gente tem uma variação aí de 5, 9 animal por hectare, considerando uma lotação média de 7 animais por hectare. Ah, mas eu trabalho com 13 e dá certo. Dá certo, não tem problema. Só que depende muito de quantos ciclos de terminação eu vou realizar no ano. Ah, é um ciclo só? Posso colocar a lotação para acabar com o meu pasto, que eu não vou colocar mais animais. Ah, eu trabalho com 4 ciclos no ano, com 3 ciclos no ano, e eu não tenho período de descanso para esse pasto rebrotar e eu restabelecer minha oferta inicial, eu tenho que trabalhar com lotações menores para mim não acabar com o meu pasto. Então, não é porque a gente tem um fornecimento de ração ou de concentrado, mas que a gente pode esquecer o manejo do pasto. Acho que isso é imprescindível. E outro fator que a gente tem reparado em alguns lugares é que quando se trabalha com lotações maiores, acima de 7, de 8, 9 UA por hectare, e aonde a gente não tem folga ou período de descanso desse pasto, esse sistema começa a não ser mais sustentável. O risco de degradação, principalmente nessa época de transição, tem aumentado bastante. A gente sabe que na seca a gente não tem problema com degradação de pasto. O problema é na fase de transição, onde a gente tem o início de chuva, a reserva da planta está ali, a hora que lançou uma folha nova, o animal vai lá e come. Lançou outra folha, o animal vai lá e come. E isso acaba tendo um problema maior com degradação. Qual que é o tamanho de lote, tamanho de piquetes que eu posso trabalhar na minha propriedade? Eu acho que isso aí depende de cada situação. Qual que é a quantidade de animais de eliminação que eu tenho? Os piquetes são de 10, 20, 30 hectares. Se a gente trabalhar com aquela lotação, talvez eu tenha tamanho de lotes muito grandes, e eu acho que isso não é interessante. Então, você trabalhar com lotes de 100, 120, 150, é onde a gente tem os resultados melhores em desempenho, que é muito próximo de tamanho de lote de confinamento, certo? Só para a gente ter uma ideia, se eu tenho 5 mil animais sendo terminados em expresso ou em TIP, e eu tenho a minha lotação é 7 cabeças por hectare, eu preciso 714 hectares.
Então, imagine, eu tenho 714 hectares para mim rodar com o meu vagão, talvez 2 tratos por dia. Será que eu dou conta de fazer isso? A gente tem cliente que faz, dá certo. Mas chega um momento que a quantidade animal começa a dificultar esse fornecimento, porque as distâncias são muito longas. E depende da época do ano que a gente faz essa terminação. É nas águas? É na seca? É na transição? E talvez essa é a fase que a gente tem maiores dificuldades e maiores problemas em garantir o consumo. E por que isso? Porque nessa fase de transição, a gente está saindo de um passo de seca e entrando para um passo de águas. Então, ele está muito caracterizado como isso aqui, ó, emissão de folhas verdes com a quantidade de nitrogênio de NNP alta, fração A da proteína, e o animal acaba substituindo o concentrado por essa folha jovem. Então, se a gente não garante que o animal consoma 2%, 1,8% de ração, de concentrado, a gente espera uma queda no desempenho do animal. Então, dependendo da época do ano, a gente tenha esses desafios, esses percalços aí para serem enfrentados. E muito provavelmente é em função disso. Aqui a gente tem a quantidade que o animal está ingerindo em animal exclusivamente em pastagem, né? Folha verde, é o verdinho, talo verde, folha seca e talo seco. Então, a gente pega na época de seca, aqui, agosto, setembro, a quantidade de folha verde representando a dieta é muito pequena. A partir do momento que a gente pega aumento de chuvas e esse pasto começa a brotar, a inclusão aí, a relação de folhas verdes dentro da dieta do animal é maior. E se ele consome mais folha verde, a tendência é diminuir o consumo de concentrado. E isso pode afetar o desempenho dos animais. Esse é um experimento realizado com o pessoal lá de Colina, onde eles avaliaram 2 sistemas de terminação, pasto em verde e confinamento em laranjado. O confinamento volumoso era bagaço de cana e a terminação a pasto recebia o fornecimento de 2% do peso vivo. Foi feito durante o período seco do ano, aproximadamente 120 dias. O que a gente observa com esse experimento? Uma diferença aí de próximo de 31 quilos a menos os animais terminados a pasto em relação aos animais terminados no confinamento, gerando um ganho de peso de 1,130 kg em relação a 900 gramas de peso vivo no sistema, certo? Então, se a gente avaliar por isso, qual que é a conclusão que a gente tira? Animais em confinamento tem maior ganho de peso e é melhor. Ao passo que a gente começa a destrinchar essas informações e avaliar o ganho de carcaça desses animais, a gente sai aí de um animal de confinamento 770 gramas de carcaça por dia para 733 gramas de carcaça por dia. Então, o animal ganhou mais peso no confinamento, mas em carcaça, que é o que a gente é remunerado no frigorífico, muito semelhante, 730 para 770. E aí, se a gente faz o rendimento do ganho, que é o ganho de carcaça em relação ao peso vivo, a gente tem um rendimento de ganho de 68% no confinamento e 82% a pasto. Então, se a gente avaliar isso, qual que é a conclusão que a gente pode tomar? Que animais terminados a pasto, nessa situação, tiveram uma eficiência maior confinamento. Ou seja, para cada quilo de ganho de peso, eles tiveram 820 gramas de carcaça. Os animais de confinamento, para cada quilo de ganho de peso, tiveram 680 gramas de carcaça. Então, salientando aqui que a diferença em ganho de carcaça, que é o que a gente é remunerado, que realmente importa nesse tipo de sistema, é o ganho de carcaça.
E por que isso acaba acontecendo? Maior ganho de peso e ganho de carcaça muito semelhante. A gente vai ver mais à frente, mas enfim, os animais a pasto tiveram um rendimento de carcaça 2% maior do que os animais em confinamento. Eu acho que isso aí não é novidade para a maior parte das pessoas, mas a gente sempre acaba salientando a diferença dos animais terminados em pasto, que é esse rumen menor, em relação aos animais terminados em confinamento. O que a gente acaba vendo? Que o conteúdo do trato gastrointestinal dos animais terminados no expresso é 76% dos animais em confinamento. 83% a menos do peso do rumen. A menos não, 83% em relação aos animais em confinamento. E 90%, 80%, não consigo ver aqui que está cortado, da gordura visceral. Então, por isso que os animais terminados em pasto, com grande quantidade concentrada, 2% do peso vivo, acabam tendo um ganho de peso vivo menor, mas o ganho de carcaça muito semelhante ao confinamento, uma vez que a dieta é bem semelhante. Então, o ganho mediário não deve ser avaliado de maneira isolada para comparar esse tipo de sistema. A gente tem que levar em consideração o ganho de carcaça e rendimento do ganho para poder comparar o tipo de sistema e tomar decisões ou conclusões assertivas. E aí? Isso é o sistema de terminação recebendo 2%. Ah, mas eu posso fornecer menos concentrado na fase de terminação, no período da seca? Você pode. Essa é uma decisão que é de cada um. Mas olhando para esses dados que a gente tem visto a campo, é quando a gente fornece uma quantidade menor de concentrado, o que a gente está aumentando? A fração do volumoso, ou seja, do pasto, que geralmente é de pior qualidade, está contribuindo em maior quantidade para o animal. E isso, logicamente, vai afetar o ganho de peso. Então, se a gente sai de um fornecimento de 0,5, com ganho aí de 540 gramas e 280 gramas de carcaça, para um fornecimento de 2%, 1,5 kg de ganho de peso e 1,112 kg de carcaça, esses animais ficaram aí no período de 90 dias confinados, a gente tem uma diferença de 5 arrobas em relação ao fornecimento de 0,5%. Então, no período da seca, não tem jeito. Se a gente não fornecer uma quantidade maior de concentrado, a gente não consegue imprimir ganho de peso satisfatório para a estratégia. Aqui eu fiz uma comparação, preço da arroba de São Paulo, né, 240, talvez até um pouco mais, 245, o que esse animal está ganhando por dia com esse ganho de peso de carcaça. Então, a gente está ganhando R$ 4,48 por dia nessa estratégia e está ganhando R$ 17,00, quase R$ 18,00 por dia nessa estratégia, com esse ganho de carcaça. Ou seja, quanto que eu posso gastar aqui e quanto que eu posso gastar aqui? Se a gente pegar um proteico energético aí que custa quase R$ 2,00 o quilo, e eu fornecer um 0,5, que dá praticamente 2 quilos por dia por animal, eu quase empato o meu custo em relação ao que eu estou ganhando. Agora, se eu estou num sistema de terminação, onde a minha diária custa R$ 9,00, custa R$ 10,00, R$ 11,00 por dia, eu estou ganhando R$ 17,00 por dia. Então, notem que o fornecimento de maiores quantidades de concentrado durante o período da seca é fundamental para a gente ganhar, manter o desempenho e retorno financeiro no nosso sistema. Esses são os dados da minha tese de doutorado, realizado aí no grupo da Unesp, em Jaboticabal, e o que eu queria chamar a atenção de vocês? A gente também trabalhou com sistema de confinamento, de terminação
em confinamento convencional e a pasto. Notem que o que a gente teve diferença, os animais em confinamento, quase 1,6 kg de ganho, e os animais a pasto de 1 kg. Ganho médio de carcaça, 1 kg, quase 1,1 kg aqui para os animais de confinamento, e 780 gramas dos animais a pasto. Álvaro, mas você acabou de falar que os animais tendem a ter um ganho de peso muito semelhante, independente do tipo de sistema de terminação. Mas depende do nível de fornecimento. E é isso que a gente acaba vendo aqui. Consumo de matéria seca dos animais a pasto e dos animais em confinamento foram muito semelhantes. Consumo de matéria seca total. Quando a gente faz a conta do fornecimento do concentrado, que os animais foram fornecidos 1,5% do peso corporal, a gente chega nessa relação, ó, 67% de volumoso e 33% de concentrado. Ah, mas por que você forneceu 1,5%? Porque a nossa dieta de confinamento, a gente estava trabalhando com uma relação de 70-30. Então, a nossa hipótese era que vamos fornecer a mesma quantidade de volumoso para ver como é que é o comportamento do ganho de peso, horas. A gente tem praticamente a mesma relação, volumoso concentrado, e tem um volumoso de silagem de milho de alta qualidade, e a gente vai para um volumoso de capim, de seca, com a qualidade baixa, com baixa oferta de folhas, a gente espera um resultado menor, e é o que acontece. Então, para a gente imprimir ganhos próximo de um confinamento, a gente precisa aumentar esse fornecimento para próximo de 2% do peso corporal. Bom, e no período das águas? O comportamento é o mesmo? Não, muito provavelmente não, porque o tipo do volumoso acaba melhorando considerável. Então, dependendo do manejo de pasto que eu tenho, se eu adubo, se eu não adubo, se eu sou um bom manejador, se eu não sou, as decisões da quantidade de suplemento a ser fornecida para mim ter um animal bem terminado vai depender muito do meu objetivo. Eu quero antecipar o abate desses animais. Eu estou com pasto sobrando, eu preciso fazer com que esses animais aproveitem mais o meu pasto. Trabalho com doses menores de suplemento. Minha lotação está alta, está apertada, vai faltar pasto, o que eu faço? Aumento meu nível de fornecimento, diminui a dependência do pasto. Então, no período das águas, a gente acaba ficando com uma flexibilidade muito maior para trabalhar com o nível de fornecimento, sempre pensando no melhor retorno financeiro. Bom, é o que eu já falei aqui, né? Bom, então, se a gente já fez uma caracterização geral dos dois sistemas de produção, vamos fazer um pouco de conta. O que a gente tem aqui? O ágio na compra do boi magro, né? Nada, 10, 20, 30 reais a mais pago na arroba de um boi magro de 13 arroba em relação ao boi gordo. E aqui eu tenho o custo da minha diária do confinamento, sendo dieta mais operacional. Então, se a gente pegar aí, vamos pegar a realidade aqui do Mato Grosso, um animal aí com ágio de 20 reais arroba, mais ou menos, e com custo diário de 9, 8,50, em alguns lugares, Boitel em 9,50, apesar de ter mudado bastante nos últimos dias. Mas a gente tem um custo da arroba produzida de 180 reais, certo? Então, vamos gravar esse número. Se a gente tem uma arroba do boi gordo, 215 reais, a gente tem o custo da arroba produzida de 180 reais. Então, eu tenho um saldo por arroba de 35 reais. Se a gente produz em torno de 7 arrobas, sai desse animal de 13 e vai para um animal de 20 arroba batido, eu tenho uma receita por animal de 245 reais. Isso independente, seja no confinamento ou na terminação, desde que esses animais ganhem 1 quilo de carcaça por dia, que é o que a gente tem visto nos dois sistemas.
Se a gente levar esse mesmo valor para sistemas de terminação a pasto, produtividade por hectare, com as mesmas 7 animais por hectare que a gente comentou, eu tenho aí um lucro por hectare, uma receita por hectare de R$ 1.715 por hectare, com uma terceira safra, por exemplo, ou uma segunda safra. Então, isso aqui, lógico que no confinamento a gente não acaba não fazendo essa conta, porque a área é restrita, a área pequena, é injusto. Mas aonde eu tenho uma área de pasto e eu não iria utilizar ela, acho que essa conta é real e verdadeira, né? Ah, mas o milho está muito caro. Acabamos de comentar a respeito disso. Bom, então aqui a realidade, muitos pecuaristas também são agricultores. Então ele tem o milho e ele tem duas opções, e tem o gado. Ele tem duas opções. Eu ponho meu milho nos animais de terminação ou vendo meu milho. E aí o que a gente acaba mostrando? Em média, o animal consome entre 10 a 12 sacas de milho durante a fase de terminação. Se eu tenho uma receita de R$ 245 por animal, considerando o custo de dieta lá de R$ 45 do meu milho, minha fonte proteica, minhas instalações e tudo mais, então, ou seja, eu tenho R$ 245 e eu gasto em torno de 11 sacas de milho, ou seja, eu tenho um valor de R$ 22 de saldo por saco de milho. Se eu já tenho esse R$ 45 que eu poderia vender, e quando eu coloquei ele no meu boi, eu ganhei mais R$ 22, que é 22 mais 45, que eu poderia vender o meu milho. Não consigo enxergar o valor aí, mas se eu não me engano, quase R$ 62, R$ 60 no preço do milho. Então, eu tenho meu milho, eu vendo ou coloco no boi? Tá caro para tratar o boi. As contas estão aqui. Então, mesmo eu colocando ele no meu animal, na terminação, eu ainda agrego mais R$ 22 na saca que eu poderia vender por 25. Então, o que é melhor? Vender a 45 ou vender a 60 reais? Que eu acho que é esse valor. Bom, quando abater os animais? Acho que a gente já conversou da relação do componente de carcaça, do que está compondo, se é mais músculo, se é mais gordura na carcaça, mas uma decisão e um indicativo de quando abater, o ponto ótimo de abate, é uma relação direta do ganho em carcaça com o custo dos insumos e a receita obtida com a venda desse animal. Então, o que a gente acaba falando está exemplificado nesse gráfico. Eu tenho meu custo, essa linha laranjada, e tem meu lucro. Meu lucro, quando eu começo a diminuir o meu ganho de carcaça, ou seja, o que eu estou ganhando por dia empata com o que eu estou gastando, você tem que abater esse animal antes disso acontecer. Porque não posso ficar com o animal em terminação dando prejuízo, certo? E isso acontece muito nessa figura. A gente tem uma redução de ganho de peso com uma redação menos acentuada do ganho de carcaça, ou seja, a relação ganho mediário de carcaça e ganho mediário acaba invertendo. Então, nesse momento, é onde a gente pode ser um indicativo de melhor tempo ou peso para abater esses animais. O indicativo que a gente acaba acompanhando também é consumo de matéria seca. Se eu tenho uma redução no meu consumo, abaixo de 2% por aí, desde que não tenha nenhum outro tipo de problema, é onde a gente começa a ver que o animal começa a depositar mais gordura, o animal fica mais pesado, o consumo em relação ao peso vivo acaba reduzindo. Então, alguns indicativos visuais que a gente pode observar. Então, eu não estou vendo mais costela, não estou vendo mais a ponta do isco. A inserção da cauda já está
bem atolada, aqui eu não consigo mais enxergar. É onde a gente tem a característica desse animal bem terminado. A maçã do peito do animal já está bem proeminente, ou seja, é um indicativo de que o animal já pode ser abatido, pois já tem lá os 3, 4 milímetros de cobertura de carcaça. Então, a hora que o animal começa a reduzir a deposição de músculo e aumentar a deposição de gordura, talvez ainda seja interessante a gente manter um período a mais, porque a deposição de gordura subcutânea ainda faz parte do peso da carcaça. Então, aproveitar um pouco mais e abater esse animal mais pesado, frente ao nosso cenário aí com preço de reposição mais alta, é uma tendência, bater esses animais cada vez mais pesados. E é o que a gente acaba vendo no gráfico, que dias de coxo, espessura de gordura e o ganho de peso. Então, se a gente fosse avaliar só por ganho mediário, a hora que a gente começa a diminuir o ganho de peso, por volta de 90, 100 dias de coxo, seria o ponto para a gente abater os animais. Mas se a gente quer aproveitar um pouco melhor a carcaça e otimizar um pouco essa deposição de gordura, que vai contribuir também para esse peso final de carcaça, a gente vai lá próximo de 120, 115 dias. Então, dependendo da condição, eu acho que no cenário atual, a gente está mais para essa situação do que para 90 dias, 100 dias de coxo, de terminação. Bom, gente, então, como considerações finais dentro de tudo que a gente discutiu, e a pergunta que a gente tinha, qual que era o melhor sistema de terminação, né? Eu acho que isso a gente não consegue responder qual que é o melhor, porque vai depender do seu sistema dentro da fazenda, o que melhor se encaixa dentro da nossa fazenda. A terminação a pasto, ela permitiu o aumento considerável de animais abatidos com padrão de carcaça. Porque se a gente depender de um confinamento, nem toda propriedade tem condições ou tem intenção de fazer um confinamento pelo próprio investimento maior. Agora, o cara tem um coxo, onde pode fornecer um concentrado, é muito mais fácil. E eu acho que isso é um dos fatores que permitiu e está permitindo cada vez mais animais sendo terminados nas propriedades e com melhor padrão de carcaça. Flexibilidade na tomada de decisão. Acho que isso é um fator chave, importante, porque se eu tenho uma terminação a pasto, eu posso decidir, não, esse ano tá bom, eu vou terminar, esse ano não tá, não vou terminar. Eu não tenho aquele investimento em infraestrutura imobilizado, onde eu necessariamente eu tenho que rodar com esses animais. E permite realizar terminação em LP, integração lavoura-pecuária. Eu acho que esse aqui também é um ponto muito interessante e tem acontecido demais aqui. A gente acaba até brincando, os lavoureiros, né, os produtores, vão falar, vou fazer um teste esse ano. Aí o cara vai lá e compra 3.000 garrotes, 4.000 garrotes para fazer um teste. Então, isso tanto tem aumentado a demanda, como reduzido a oferta dos garrotes, que a gente pode ver aumento da demanda desses caras aqui que não são pecuaristas e acabam indo mais procurar esse garrote para terminar nessas áreas de integração. Por outro lado, o pecuarista que também tem gado, que ele acabava vendendo o seu garrote, porque ele não terminava, só fazia cria, talvez uma recria, agora ele está fazendo a terminação, o que acaba reduzindo a oferta de garrotes no mercado também. Então, acho que isso é uma parte bem legal e a gente tem visto acontecer bastante aqui na região. E aumento de produtividade, né? Seja pasto, seja confinamento, aumento de produtividade é real. Ajuste taxa de lotação, seja confinamento, seja terminação a pasto, a gente consegue trabalhar com isso, usando a suplemento para ajustar a lotação, e aumentar a taxa de desfrute da propriedade, né? Cada vez mais intensivo, com maior produtividade. E possibilidade de trabalhar com 2 sistemas, melhora considerável na adaptação.
Então, não é porque eu só tenho confinamento que eu não posso ter o expresso. E não é que eu tenho o expresso que eu não posso ter o confinamento. A gente juntar esses dois, e a gente tem índices que tem esse tipo de estratégia, cara, é muito, muito bom. Melhora demais a adaptação. Os animais entram no confinamento já consumindo 1,5, 1,6, 1,8 de concentrado. Então, essa fase de adaptação aí, que representa talvez 15, 20% de um confinamento, a gente não tem. Então, isso tem melhorado bastante essas condições também. Bom, gente, eu acho que passou bastante o tempo, né? Eu acho que é um assunto bem complexo e daria para a gente falar um tempo muito maior. Eu acho que era isso que eu queria falar. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas o que não ficou, a gente pode abrir as perguntas aí e discutir mais um pouco. Obrigado. Certo, Alvair, muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns pela sua palestra. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode mandar aqui no chat, ou se quiser também abrir o microfone, fica à vontade. Bom, o professor mandou aqui no chat. Alvair, muito interessante a discussão, parabéns. Em relação à lotação no sistema expresso, qual o risco de degradação dos pastos e a longevidade do pasto? Oi? Natália, pode repetir? Oi? Cortou aqui, eu acho. Tá, posso. Pode repetir? A pergunta do professor Ricardo. Alvair, muito, muito interessante a discussão. Parabéns. Em relação à lotação no sistema expresso, qual o risco de degradação dos pastos e a longevidade do pasto? Uhum. Ricardo, está ouvindo? Acho Deve estar, né? ele acabou de pôr mais um comentário aqui. Mas, enfim, acho que é isso que a gente acabou discutindo. Principalmente nessas fases de transição, onde a gente tenha a permanência de animais nessas áreas, e a gente não possibilita ou não permite, né, essa rebrota do pasto, é onde a gente acaba esgotando as reservas da planta, e sempre tem animal em cima. Então, o animal acaba predador da planta. Ela emite uma nova folha, um novo perfil, o animal vai lá e consome. Ela faz uma vez, faz duas, faz três, e não tenha mais possibilidade, é onde a gente tem os maiores problemas com degradação de pasto, principalmente nessas épocas. E aí, quanto maior a lotação, maior a gente tem problema, porque além disso, a gente tem maior problema de pisoteio, dependendo do tamanho da área e tudo mais. Certo. Aí o Abimael escreveu: Alvair, parabéns pela aula, aprendi muito. O Eliéder: obrigado, meu amigo, parabéns pela sua explanação. Um grande abraço. E depois o professor escreveu: tempo, poder de síntese que aprendeu com seu orientador. Bacana, Pessoal, bacana. alguém tem mais alguma dúvida, um questionamento? Pode ficar à vontade. Se quiser mandar no chat, como eu falei, ou quiser abrir a câmera, a gente está aqui disponível. Quantos minutos foram, Natália? Foram 1h10. Você acertou. Ótimo. Oi, professor. Eu preciso saber uma coisa. Nesse planejamento do sistema do Expresso, você faz alguma previsão do início das chuvas para limitar até o final, até o limite da seca? Não sei se você já estava por aqui, o experimento do Jefferson avançou para as águas e nós tivemos um risco tremendo de degradar o pasto por causa do consumo. Vocês trabalham com esse planejamento? Trabalha, sim, professor, mas nem todo lugar a gente tem essa condição de deixar o pasto com uma lotação menor. Vou te dar um exemplo de um cliente nosso que tenha em torno de 3.500 animais em terminação,
e simplesmente sai um lote de animal e entra outro. E é nessas condições onde a gente tem maior dificuldade para ajustar isso. De fato, lá já teve problema com degradação, e é principalmente nessa época, onde tem essa brotação, a gente não consegue fazer com que o animal consuma o suplemento e deixe o pasto rebrotar, onde é os maiores problemas. Eu acho que, eu lembro ainda, peguei o finalzinho da época do experimento do Jefferson, e o consumo, eu lembro da oportunidade, caiu consideravelmente, né? Isso é fato. O que a gente tem feito, aonde consegue fazer, não são todos os lugares, professor, nessa fase, ou a gente se planejar para não ter animal, certo? Não, eu ia colocar animal em agosto. Eu espero, faço uma recria um pouco mais intensiva, com uma lotação menor, e coloco esses animais na terminação a partir do momento que a pastagem está restabelecida, ou onde a gente tem condição, inserir uma fonte de volumoso. Então, restrinjo a área, fecho os animais numa remanga e forneço um volumoso suplementar, seja um bagaço, seja um capulho, para amenizar esses problemas.